Amém? Então a gente vai começar a nossa live fazendo uma oração e em seguida eu passo a palavra para o pregador de hoje. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai eterno. Deus, neste momento nós chamamos a Sua presença para estar nessa live conosco. Que a Sua presença seja real, que a Sua palavra seja viva como sempre. Deus, que nesse momento a gente venha abrir os nossos corações para ouvir da Tua palavra, Pai, da Tua voz, Pai. Esteja neste lugar, Pai. Entre em cada coração, entre em cada casa e faça morada, Pai. Nós precisamos e dependemos ouvir da Sua maravilhosa voz. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então eu vou convidar a pessoa que vai trazer a palavra para a gente. Paz, pastor. E aí, a paz, querido? Na bênção? Graças a Deus e você. Na bênção também. E essa barba aí? Tô deixando crescer um pouquinho. Ficou chique. É. Obrigado. A palavra é toda sua, pastor. Amém, glória a Deus. Como é que tá a família, meu filho? Tá bem, graças a Deus. Sua E a mãe, sua? sua irmã, Tá bênção. todo mundo em casa? Todo mundo em casa. Alguns trabalhando, mas o resto é em casa. Amém, glória a Deus. Amém. A gente vai estar. Eu tava esperando a Yasmin, ela tá folgando hoje. Hoje ela tá. Eu Hoje ela pedi tá de pra, folga. eu pedi pra ela colocar a cara do pastor Fernando. Então, tempo eu não vejo ele, saudade dele. Vai ver. Tá tudo bem, glória a Deus. Amém. Pode A seguir. gente vai A gente vai estar conversando hoje, enquanto a gente espera um pouquinho, os irmãozinhos aí, você também, Júnior, abre em 2 Pedro, uma carta de 2 Pedro, no capítulo 1. Paulinha, tá na área. Ei, Paulinha, paz, querido. Aí, tá vendo? O pessoal tá com saudade do pastor Fernando. Manda, se tiver aí ouvindo a gente, aí, dá um alô aí, pastor. Você, igreja, eu tô com saudade, fala alguma coisinha aí. Amém, a paz. Pessoal que está entrando aí, pode ir na carta de Pedro, na 2 Pedro, no capítulo 1. E nós vamos estar trabalhando só em cima dela aqui. Vai ser fácil acompanhar. Com uma página só aberta. Amém? Amém. Ô, Juninho, eu queria ter a oportunidade de falar isso para Yasmin, né? Mas ela não está aí, mas ela está ouvindo a gente, não deve? Uhum. Eu queria Sim. falar para. Hoje eu estava orando, né? Conversando com Deus e deu vontade de falar para ela que elogiar, né, esse trabalho dela e falar para ela que eu estou muito orgulhoso dela, Uhum. né, nesse trabalho que ela está fazendo. E esse tipo de trabalho de anunciar o evangelho, a palavra de Deus, ele é como que uma reconstrução e uma construção do muro. E Aham. o muro ele é construído para proteger, né? E reconstruído para tornar a proteger. E quem reconstrói muros e esse trabalho que vocês fazem, né? Essas lives, esse trabalho online, essa reconstrução que vocês fazem, ela é muito importante, então tem que orar muito por vocês, parabenizar vocês, né? Você está apoiando a Yasmin, são de parabéns aos jovens que estão participando da live lá, estão acompanhando vocês, uma maturidade muito boa. Então eu queria deixar registrado aqui para todas as pessoas, né, da igreja, amigos nossos, tiver uma oportunidade, tá mandando um individual aí do WhatsApp da Yasmin, no Instagram dela, dizendo, falando para ela continuar perseverando, né, não desanimar não. Essa reconstrução é muito bonita, essa parte do missionário tá atuante igual ela tá assim. E não cansa não, viu, Yasmin? Não fica preocupado não, que trabalha para Jesus, não cansa não, minha. É. Você fica firme aí. Então nós vamos começar a falar nessa carta aqui o seguinte, por que que
eu tô parabenizando você, Juninho, e Yasmin, e todo mundo com essa iniciativa, todas as igrejas, né? Com essa iniciativa de falar da Bíblia Sagrada de Deus. Porque se a gente falar sobre coronavírus, igual tá na moda, né? Tá no tema, tá no contexto. Uhum. Se eu pedir hoje aqui agora e falar assim, ó, escreva aí embaixo aí um tema para a gente conversar hoje aqui, as pessoas vão sugerir várias coisas de acordo com aquilo que ela deseja. Só que o que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa que nós conversarmos aqui sobre o coronavírus, sobre crise econômica, sobre pandemia, sobre qualquer coisa, qualquer tema que sugerir para nós aqui hoje, ele vai passar. Você concorda? Então ele, a tendência dessa conversa é passar. Se a gente for falar de coisas também, vamos falar do Campeonato Brasileiro do ano passado, já passou. Vamos falar sobre a peste que assolou a Europa, né? Já passou. Agora hoje, e todos os dias que nós estamos reunindo aqui, reunimos também no secreto com Deus, não vai passar não. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje, do que não vai passar. Porque a palavra de Deus fala que vai passar céus e terra. E isso é uma coisa muito ampla. Né? Passar céus e terra é uma coisa muito ampla. É como dizer assim, vai passar tudo. Né? Tudo que nós sabemos, que nós entendemos, vai passar. Mas a palavra de Deus jamais passará. Então, o que a palavra de Deus traz para nós? É entendimento, conhecimento. E é sobre isso que nós vamos estar conversando hoje, a igreja, né, reunida aqui, para estar falando sobre esse conhecimento de Deus. E nós vamos começar aqui, dentro da carta de 2 Pedro, no capítulo 1, o versículo 8, nós vamos começar por ele. Ele vai falar assim para nós: porque essas qualidades existirem, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra já traz um entendimento para nós, que nós, por natureza nossa mesmo, a tendência a nós é sermos inoperantes e sermos improdutivos. O ser humano, por mais que ele produza, por mais que ele opere, por mais que ele faça, ele pode, nas coisas espirituais, se tornar uma pessoa inoperante e improdutiva. E para isso não acontecer, nós temos o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus. Aí que entra essas questões, aí que nós temos que refletir. Vale a pena conhecer de Deus? Vale a pena abrir a Bíblia, meditar nela, sabe? Saborear essa palavra, interpretar essa palavra com a ajuda do Espírito Santo? Vale a pena isso? Vale. Porque a tendência nossa é ter, a Yasmin entrou aí, ó, é bom que depois deixa reforçado aí, se ela não ouviu ainda. Se ela ouviu, dá um tchauzinho aí, ó, Yasmin. Estou falando aqui para você, através dessa live, para todas as pessoas escutarem. Eu estou muito orgulhoso de você, minha filha. Você é uma bênção, viu, na nossa vida, na vida da igreja, na vida da família. Então, se você está me escutando e entendendo e recebendo esse amor do Senhor, você dá um tchauzinho aí, só dá uma mãozinha que eu sei que você está escutando. Então, para que nós não sejamos improdutivos, inoperantes, tem que ter qualidades, tem que existir qualidades dentro de nós. E que qualidades são essas? O que poderia provocar isso? E para que essas qualidades estariam? Como que nós podemos buscar isso? Aí nós estamos dentro da mesma carta de 2 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos agora ler o versículo 3, para a gente entender aqui, ó. Se Deus, né, seu divino poder,
o Senhor, ele deu o seu divino poder a todos nós. Presta muita atenção nisso. O poder nos deu de todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a sua própria glória. Então o Senhor, ele tem essa preocupação, esse zelo, esse cuidado de dar, através da glória dele, do poder dele, da majestade dele, de dar para nós isso, esse conhecimento. E para que nós Deus deu isso para nós? Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu a sua grandiosa e preciosas promessas. Aí a gente entra no entendimento, através dessa carta, como que é importante nós compreendermos, lermos e meditarmos nas promessas de Deus que está aqui dentro dessa Bíblia, dentro desse manual, para que nós não venhamos ser inoperantes e não sejamos improdutivos em momentos tão delicados como este, e sabendo que Deus, através da sua glória, da sua inoperância, da sua plenitude da sua glória, ele nos deu o seu conhecimento para que chegasse até nós essas grandiosas promessas e preciosas promessas que ele nos deu. Para que vocês não tornassem, nem se tornassem participantes do mundo e sim da natureza divina. Então aí começa a gente ter um entendimento por que Deus está falando para a gente ter cuidado para não ser inoperante nem improdutivo. E ele falou assim: antes de eu falar para vocês, acrescentar em vocês, a minha glória, a minha majestade, o meu poder, a minha bondade alcançou cada um de vocês. E deu isso a vocês, para que vocês sejam participantes da divina e das minhas promessas, da minha natureza. Olha que coisa gostosa. Ser participante da natureza de Deus. Aí nós caímos agora para o versículo 5, para entender o que esse cenário está propondo para nós. Olha, o versículo 5 do 2 Pedro, capítulo 1, fala assim, ó: por isto mesmo, empenhe-se para acrescentar à fé. Olha, a fé é importante? Não é só importante. A fé é tudo na vida do ser humano. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que pode ser acrescentado à fé? O que nós temos que preocupar para acrescentar na nossa fé? Essa fé genuína, uma fé firmada na rocha, firmada na palavra, para que nós não sejamos inoperantes nem infrutíferos. Essa fé que nos faz dar fruto. Olha o que ele fala. Vamos para que nós possamos empenhar, isso é o empenho de cada um, viu, igreja? Você que não está me ouvindo aí agora, nós temos que empenhar, buscar isso. Conhecimento para que acrescentar a fé que possui virtude. Então a fé minha e sua, Juninho, e todos que estão ouvindo nós nessa noite, ela tem que ser acrescentada virtude. E a virtude, uma coisa puxando a outra. A virtude, o conhecimento. Ó. Se nós temos a glória de Deus, a virtude de Deus, foi falado lá em cima no versículo 3. Para que vocês, através da minha glória, possam receber a minha virtude. E essa virtude de Deus vai acrescentar na minha vida e na sua conhecimento. E conhecimento, ele vai servir para muitas coisas. Conhecimento serve para várias coisas, mas para Deus, o mais importante é que ele vai dar um outro fruto para nós. Ele vai dar domínio próprio para cada um de nós. Quando eu tenho virtude de Deus, quando eu tenho conhecimento de Deus, quando eu quero ser uma pessoa operante na mão de Deus, não inoperante, quando eu quero ser uma pessoa produtiva na mão de Deus, não improdutiva, Deus está me dando, através da sua glória, a sua virtude. E através da sua virtude, ele está acrescentando conhecimento. E através do conhecimento, ele me dá domínio próprio.
E o domínio próprio, ele me dá a perseverança. E a perseverança, ele vai me dar a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor, que é o dom supremo, que é o dom maior. Então é aqui que Deus trabalhou conosco essas virtudes, essas coisas, para que não venham cumprir isso que está escrito aqui no versículo 8. Porque essas qualidades, se elas existirem e estiver crescendo dentro da sua vida e da minha, elas vão impedir que você e eu seja inoperante e improdutivo. Deus, ele está procurando uma igreja cheia de fé. Mas uma fé sem obra, ela é morta. Uma fé sem obra, ela é vazia. Uma fé sem obra, ela é inoperante. Ela é improdutiva. Então, a minha fé e a sua fé, a nossa fé junto, tem que partir desse contexto, desse princípio. Não fica preocupado, será que eu vou ter isso? Será que essas coisas estão crescendo dentro de mim? Será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu mereço isso? Será que eu estou pronto para isso? Não, Deus está falando aqui, olha, eu dei isso para vocês. O seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos. No versículo 3 está desse jeitinho. Ele nos deu todas as coisas que nós necessitamos. E uma das coisas que nós necessitamos, primeiramente, é a fé. De acreditar que Jesus é Deus. É a fé que acreditar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nas promessas do Senhor. Então, essa fé, eu acreditando nisso e crendo nisso, Deus, através da sua glória e nos deu da sua virtude, colocou isso dentro de nós. Aí nós partimos agora para o versículo 14 dessa mesma carta de 2 Pedro, capítulo 1. Está escrito assim lá, o 14 não, o 15. Quando terminou o 14, inicia o 15, está assim, ó. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam capazes de lembrar dessas coisas. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus escreveu essa carta e disse que ia empenhar para depois que ele morresse, depois que ele saísse desse mundo, depois que ele partisse, assim cumpriu. Pedro não está conosco mais. Mas ele disse que ele ia se empenhar para que também depois, mesmo depois da partida dele, nós sejamos capazes de lembrar dessas coisas. E essa noite eu estou aqui. Eu estou aqui como pastor, como irmão, como sacerdote, trazendo a lembrança dessas palavras. Por quê? Pedro pediu? Não. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Pedro está sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nessa noite nós estamos trazendo a memória de tudo isso. Sabe por quê? Para que nós não sejamos inoperantes e improdutivos. Tem muita coisa para fazer. Não fica preso no tempo, não fica preso só no momento. Como nós iniciamos, nós dissemos que se a gente ficar falando só de coronavírus, não tem problema nenhum nisso, não tem pecado nenhum. Esse é o assunto do tempo. Esse é o momento. Mas nós que temos a mente de Cristo, nós que temos o chamado de Cristo, nós que temos a virtude de Deus, nós não podemos permitir que as coisas que vão passar e as coisas que já passaram nos tornam inoperantes, improdutivos no nosso pensar e no nosso agir. Fala das coisas que tem que ser falada, mas não deixa falar de Deus. E aqui nós temos no mesmo capítulo 2 do versículo, no mesmo capítulo 1 do 2 Pedro, lá no 10 agora, acompanhe comigo. Portanto, irmãos, agora já aqui já é um recado para nós. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais. Juninho está se empenhando para crescer na virtude de Deus, para ser operante e produtivo. Você que está me ouvindo essa noite,
Você está se empenhando para isso? Você está se preparando para isso? Você está buscando isso? Aí você disse para mim, você vai falar para mim, sim, eu estou, pastor. Eu estou fazendo isso. E eu acredito em você. Eu acredito em você, cada um de vocês, eu acredito. Mas essa noite o Espírito de Deus está falando. Empenha-se ainda mais, meu filho. Empenham-se ainda mais para consolidar a sua vocação e eleição. Pois se você fizer isso, olha o que a carta está falando para nós. Carta doutrinária. Se você e eu fizer isto, essas coisas, jamais tropeçaremos. Que bênção. Jamais nós vamos tropeçar. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Essa é a palavra, filhos. Uma palavra que tem que ter entendimento, tem que ter sabedoria, discernimento. Uma palavra, se você não compreendeu ela essa noite, fica tranquilo, fica em paz. O esforço que eu estou fazendo aqui para tentar ser mais claro e mais objetivo, fique em paz, porque nós temos um maestro por trás dessa conversa. Nós temos um maestro chamado Espírito Santo de Deus, que está falando com você e comigo aqui agora. Essas coisas que foram conversadas aqui é a respeito da nossa vocação e da nossa eleição. Você é vocacionado. Eu sou vocacionado. Nós somos vocacionados pela bondade, misericórdia, o amor de Deus, pela sua glória e sua virtude. É uma vocação que nós temos da parte de Deus. Nós somos preparados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos que dar continuidade. Todos os assuntos, todas as conversas, tudo que você tem para falar. As aulas vão voltar daqui a pouco. Você vai ter que falar sobre os seus estudos, sobre o seu curso. A vida lá fora, o trabalho, a rotina vai ter que voltar. Você vai ter que dar continuidade à sua vida. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se dessa palavra que o nosso irmão Pedro disse. Mesmo eu partindo, mesmo eu morrendo, eu vou procurar fazer alguma coisa. Eu vou procurar que essas palavras sempre, que vocês sejam capazes de lembrar disso. E graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos está trazendo memória nessa noite. Da glória de Deus, da virtude de Deus, da fraternidade, desses sentimentos, desse espaço que nós temos que tomar e da proporção que nós temos na mão do Senhor, da potência e da força que nós temos. Isso aqui tudo está sendo construído para que nós tenhamos firmeza, sabe? A glória de Deus, a glória de Cristo, ela vai nos dar, vai trazer firmeza dessas palavras, da Escritura Sagrada. Nós temos que ter firmeza nisso. Nós temos que ter pegada nisso. A palavra de Deus para nós tem que ser absoluta. Ela tem que ser única. Porque nós vamos ser atacados de falsos profetas. Nós vamos ser... eles vão tentar iludir, nos enganar a respeito dessas coisas. Então eu deixo aqui esse recado, essa mensagem. Agradeço a presença de todos que ouviram essa palavra. Convido você a abrir a Bíblia Sagrada em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 1 desse capítulo. Medita nessa palavra, tenha atenção a essa palavra, vê se essas virtudes estão crescendo dentro de você. Não adianta você tentar buscar uma virtude do amor sem antes passar pela fraternidade,
Não adianta você buscar a fraternidade sem antes ser piedoso. Não adianta você querer ser piedoso sem perseverar. E não adianta você perseverar sem ter domínio próprio. E não adianta você também e eu ter domínio próprio sem conhecimento. Então, de lá para cá, nós precisamos de conhecer as coisas de Deus. Daqui para lá, nós precisamos conhecer as coisas de Deus. Busca Deus enquanto se pode achar. Conheça Deus enquanto se pode achar. Essa é a mensagem. Trazer essa lembrança no nosso coração. Amém, Júlio? Vamos Amém. orar, meu filho? Glória a Deus. Vamos orar sim. Amém. Pai querido e Pai amado, Amém, Jesus. nós estamos diante de Ti nessa noite e diante do Senhor. Cada pessoa, Senhor Deus, estão representadas aqui em números, em endereços de e-mail. Mas, Pai, nós sabemos que cada pessoa que está conosco aqui nessa noite tem mais alguém do lado dela, Pai. Tem mais alguém ouvindo essa Tua palavra, Senhor Deus. Nós aproveitamos esse momento, não para que fique registrado no live, nem em endereços, nem nos sites, mas fica registrado na eternidade, no mundo espiritual, Senhor. Esse pequeno grupo que está aqui essa noite juntos, orando, intercedendo e clamando pelo Teu santo nome. Nós queremos agradecer ao Senhor por ter, através da Tua bondade e misericórdia, colocado em nós a Tua virtude, Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pela virtude do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor separou homens e mulheres para ser operantes, produtivos. Querido Deus, pode ocorrer nessa caminhada, por falta de conhecimento, algum dos seus filhos e servos sentirem inoperantes, improdutivos. Mas essa noite eu profetizo sobre a sua vida a virtude de Deus, o conhecimento de Deus. São essas coisas que vai tornar você e a mim, filhos, uma igreja operante e frutífera. Pai, nós intercedemos e oramos essa noite em gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da Yasmin. Obrigado por dar força a essa jovem. Obrigado por ter levantado essa menina, Senhor Deus. Para provocar, Senhor Deus, para promover, Senhor Deus, a manifestação do Teu poder. Para abrir um espaço, ó Pai, para usar sua inteligência, sua capacidade. Obrigado pela vida do Juninho, Senhor Deus, que apoia, está sempre na coordenação dela e apoiando ela, Senhor. Toma a vida desses missionários. Querido Deus, a igreja está aí reunida. Eu peço ao Senhor que gere um sentimento de oportunidade na sua igreja. Pastores, missionários, evangelistas, homens e mulheres produtivos e operantes na mão do Senhor. Nós temos o Espírito Santo, igreja. Obrigado, Senhor Deus, por estar cuidando de cada família da comunidade Renascer em Missões, Pai. Cada membro. Obrigado, Pai. Está suprindo as necessidades de cada um. Amém. Que o Senhor gere em nós o amor, Pai. Nós profetizamos agora sobre todo este mundo. Que todas as pessoas possam ter sede do Senhor e buscar conhecer o Senhor. Querido Deus, nós oramos por todas as igrejas. Que sejam abençoados os pastores, as pastoras, os missionários, os evangelistas, os mestres. Obrigado, Senhor Deus, por colocar palavras proféticas na boca da tua igreja.
Espírito Santo de Deus, sere nossa noite, sere nossas vidas com essa convicção de fé. Obrigado por tornar a igreja do Senhor, através do teu Espírito Santo, frutífera e operante, Pai. Eu abençoo, Senhor Deus, a cada um que está aqui nessa noite. Eu abençoo, Senhor Deus, aqueles que não estão presentes. De uma forma ou de outra, o Senhor pode alcançá-los. Eu os abençoo. Sejam cheios, filhos, do Espírito Santo de Deus, do conhecimento de Deus, da virtude do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Não só hoje, igreja, não só nessa noite, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, queria te agradecer pela mensagem de hoje que o Senhor deu. Foi muito edificante. Eu tenho certeza que todos que assistiram a nossa live, que interagiram com a gente, foi uma bênção. Queria agradecer a presença do Senhor, a presença de todas as pessoas que participaram da nossa live.